Enfim, 17 na Shopee. eu vou ver esse vídeo do semideus aqui. Iceberg de coisas misteriosas que o Tazano não deve nem mais estar aqui mais na live, mas ele pediu pra eu ver isso no início da live. E, enfim, né? Mas tem alguma coisa a ver com One Piece ou é só... Não, é só mundo afora mesmo. Ah, tá. Ó, o Quem Tazano. tá lá vendo Tô assim? aqui assim, olha aí, Tazano. O Tazano, ele realmente é um cara que, sei lá, pô, gosta demais da gente. Deve ter algum motivo. Não sei. Tesão. Muitíssimo obrigado, Tazano. Mas enfim, vamos ver aqui. Tô compartilhando a tela pra vocês? Tô, não? Tô. Sim. Altíssimo, meu Deus do céu. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Dessa vez, nós iremos cobrir um dos icebergs mais ambiciosos já feitos, e no caso, é o iceberg dos mistérios obscuros. Ele tem a proposta de apresentar diversos mistérios e teorias que não são tão comentados assim, e principalmente tem muita pouca informação disponível. A maioria dos tópicos aqui estariam facilmente na última camada de um iceberg convencional, e como vocês podem ver aí no fundo, ele é enorme. O iceberg original tem quase 600 tópicos, então, obviamente, eu não vou cobrir tudo nesse vídeo, até porque se eu fosse fazer isso, o vídeo teria muitas horas de duração e eu demoraria meses pra fazer. E como eu tento postar um vídeo por semana, isso se torna inviável. Mas de qualquer forma, eu vou tentar selecionar os mais interessantes para cobrir aqui. E é importante dizer que esse vídeo existe por puro entretenimento, e eu só quero contar algumas histórias que eu acho interessante pra vocês. Não é só porque eu mencionei alguma coisa aqui que significa que eu acredito nisso ou algo do tipo. Eu só estou passando uma informação que eu encontrei nas minhas pesquisas e eu acho legal falar sobre. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Yay. O Império Tartária. Essa é uma teoria da conspiração que Conheço. Vocês conhecem? Não. Qual? O Império, Qual teoria que o fala? Império, o Império Tartária. Ah, Conheço, eu eu conheço. sei que esse nome é familiar, mas não sei. Que isso, Sabe, é, É meio... é a ilha dos Okamas, isso? Não. É meio Torre de Babel, assim, sabe? Seres maravilhados. Império Tartária é como se fossem seres, até mesmo Anunnaki da vida, assim, que fizeram a civilização. Só que aí teve um arrebatimento, assim, e saíram. E as pessoas não sabem que existiu a tecnologia muito maior do que a gente tem hoje, tá? afirma que grandes construções feitas até a primeira metade do século XX são, na verdade, resquícios de uma civilização antiga conhecida como Império Tartária, e seria Tô falando. governado por humanos com uma estatura bem maior que a média mundial Neflings. atual. E também, segundo os teóricos, essa civilização foi extinta por uma espécie Mas de essas pessoas conspiração de que o cartola? substituiu pelos seres humanos que governam o mundo hoje. E supostamente, a principal evidência disso é que a arquitetura moderna é bastante diferente da arquitetura antiga, que era Nossa. muito mais grandiosa e bonita, Uhum. e aparentemente as pessoas se esqueceram de como fazer construções assim. Só que claramente este Tá Império bom, né? Tartária Tá nunca bom. existiu de Nossa. verdade. Não E é a uma questão arquitetura, assim de como tudo no estilo mundo, ao estético, passar dos tempos, ela sei lá, tecnológico. zeitgeist. Jetpack Man. Este tópico se refere a uma pessoa Mas ou um qual que você acha objeto que é, não que é o identificado motivo foi que faz com frequentemente que a estética atual não seja tão, sei lá, Ornamental quanto a anterior? ornamental, né? Assim, O motivo é bem claro, cara. É, essa coisa mais clean, né? Tipo, mais bonitinha, tipo, mais angular, né? Assim. no mundo anterior você tinha mais de anos para fazer uma construção, sabe? É, Então, tipo, catedral, né? Que fica, tipo, séculos. décadas e décadas, né? Assim. Séculos até para construção. Então, quando você está diante agora de um valor mais fordista, assim, não, a gente trabalha Sim. com isso, nós temos um período para fazer, esse período ele não pode ser tão gigante, porque vai ter uma otimização horrível para a estrutura, tá ligado? Então, Aham. É, tipo, basicamente a construção. A visão de construção é tipo uma coisa lifetime, né? Tipo, tua vida toda tu vai dedicar a fazer aquilo. pois é. observado sobrevoando o céu Vale dizer, uma das coisas mais importantes para a humanidade é elevador, sabia disso? de Los Angeles. E segundo Elevador, algumas porque aí testemunhas oculares, deixaram de ser este objeto urbanizações e se viraram assemelhava com cidades um mesmo. homem Pessoas usando uma começaram jetpack a que conviver juntos. sobrevoava a mais de 1.500 Então, também tem esse valor, assim, pô, você não tem como fazer uma catedral, elevador. Não tem como você fazer um elevador. Então, existe todo esse valor geométrico para quadrado, para também elevadores. Então.
E tu pensa que, tipo assim, existia a possibilidade muito alta de ser invadido e todo mundo Porra. saquear e, sabe, tipo Cheio de Coliseu, né? vidro, cheio de possibilidades. Cheio. Tipo, não tinha preservação também, né? Tipo, as técnicas de preservação, materiais de preservação. Muitos metros de altura, sendo que um jetpack funcional hoje não chega nem perto dessa altitude, o que faz Sonho algumas de som pessoas imagem. criarem teorias de que Jetpack isso Man, só é isso. algum viajante do tempo ou até um alienígena. Porém, o que as autoridades locais teorizam é que este objeto seja apenas um balão no formato de um ser humano. Contudo, nada foi Pode ser confirmado. também. Pode ser. A teoria da internet vazia. Esta é uma Muito teoria foda. que diz que a internet, pelo menos desde Essa eu 2016, vi. está praticamente vazia, com poucos usuários reais a frequentando, sendo que há uma ilusão de que existem muitas pessoas usando a internet, já que ela está infestada de Essa é muito bots foda, que se muito foda. comportam como pessoas reais, tendo diversos propósitos diferentes, como induzir pessoas a comprarem produtos. E essa teoria tem como argumento o fato de que cada vez mais a internet parou de ser um lugar onde as pessoas se conectavam e se tornou um local onde existe mais conflito do que união. E também a Oh. ascensão do conteúdo distribuído por Mas algoritmo. isso. A internet O não vazia é ser. quase um fato, né? Porque existe algoritmo, existe tendências de Não, mas é que essa influenciar. teoria aí é além do. Tu imagina assim. Não é que não existam esses algoritmos, é dizer que os usuários são os algoritmos que é o problema, sabe? Não, tô falando assim, existe aí, tipo assim, é como se você estivesse falando que o que estimula as pessoas a agirem como elas agem na internet é simplesmente o fato de que elas estão debatendo com pessoas que foram. Não pessoas, né? Tipo, bots que foram feitos pra isso. Só que, tipo assim, Existe. as pessoas. Existe também, então, existe também Existe. isso. Só que não é a maioria, né? Não é predominante. É porque se baseia. Tinha uns comentários, uns posts, umas frases específicas O medo do Xandão ali, que Não, Cuidado, pode o ir, pode ir. pessoal. Cuidado com o Que Xandão. não nada a ver, porra. Caralho. Não. Que o pessoal postava, acho que era no Twitter que isso começou a ter. E era uma coisa específica que dava muito like, né? Ficava repetindo uma foto parecida assim de perfil. Tinha um padrão assim. E dava muito engajamento que era fora do comum. Tipo, Se você falar Sugar Baby, aparece 8 caras comentando, não, DM me. DM right now. entendi. Tipo o Goku, né, da Shopee também. Tipo o Wise, né? O Wise é tipo isso, né? Não existe ele. É o Wise, na verdade. Tava pensando em ovos para do. Não entendi esse comentário. O não servo O Xandão, eu acho que é o Alexandre de Moraes, cara. É, eu entendi. Sim, Só né? que eu não sei por que eu estaria pedindo em ovos por causa do Xandão nesse momento. Meu Deus, que Exatamente. isso, cara? seria uma espécie de criptídeo que se assemelha a um criptídeo. cervo, só que com características físicas um pouco Caralho. assustadoras. Esta criatura Bizarro. tem diversos Nem é tão relatos assustador isso, recentes, só um cervo principalmente com postados em coisa redes sociais O como nome é Reddit. não Este cervo? criptídeo podia ser visto não principalmente cervo? na costa Not leste dos deer. Estados Unidos, uma região conhecida não como sirvo, Apalaches, e é frequentemente descrito como um cervo um pouco maior do que o normal, que consegue atingir uma velocidade de 50 km por hora, além de ter características físicas bizarras como dentes mas não é tão maiores e assustador que a gente afiados tem e um bicho até que é assim, rostos né? humanos. E também é dito que ele E possui um aí? intelecto muito maior do que um animal comum, agindo de uma forma Aí, muito parecida realmente, com um você ser humano. consegue E fazer o Enem existem ou coisa até assim, teorias que dizem que essas criaturas são cervos zumbis ou animais que foram dominados por uma espécie de fungo ou parasita, Tipo e um- até alienígenas. tipo um Quem Lich, diria, tá né? E ligado? Que apesar de domina não tudo. poder desmistificar É. grande parte dos relatos, Nossa. alguns acreditam ser apenas animais que estão sofrendo de algum tipo de doença ou estarem machucados, já que existem muitos casos de cervos que são atropelados todos os anos, já que muitas estradas Verdade. cortam o seu Engraçado, habitat né? natural. Porque uma alegoria, né, que eles O usam homem muito silencioso. em narrativa é isso, né? Tipo, ele travou, né? Ele congelou como um cervo, né? Pô, Quando vê pior a luz do que. carro. Assim, Existem. tirando aquela cara dele, pior que um cervo de várias pernas é realmente, assim, intrigante, né? Eu gostei que essa história, ela é de fato um folclore, sabe? É de fato um folclore, porque toda gimmick de um folclore existe, e todo um Aham. assassinato de cervos, e a mística totêmica, sabe? Da criação de um ser maior que esse cervo, sabe? Aham. E- É porque, tipo assim, cervo não é um bicho que morre mais também, né? Se for levar em conta isso. Morre muito mais boi, né? Sei lá, animais que tem um propósito de alimentícios e uma cultura. eu gostei, que esse aí foi bem teosófico, O homem silencioso é como ficou conhecido um o TH.
indivíduo de 51 anos chamado David Hampson, que por 7 anos Lindo. atrapalhava o trânsito na cidade de literalmente eu. Swansea, no Reino Unido. O homem simplesmente se colocava É na tipo frente dos o carros Duque no meio de- da rua, aparentemente Duna. sem qualquer motivo, sendo que Como ele assim? causou diversos engarrafamentos por causa desse comportamento estranho. E o mais bizarro de tudo é que quando ele é levado pelas autoridades locais para uma delegacia, ele se recusa a dizer qualquer coisa, fazendo com que não exista nenhum registro onde ele disse uma palavra Pô, mas sequer, aí- o que faz as suas motivações serem Você um vai completo do mistério. servo Ele já foi preso zumbi, 9 vezes, entidade e mesmo antiga, pra durante tipo os uma seus pessoa que fica julgamentos, atrapalhando o ele não trânsito. disse uma única palavra. A polícia já confirmou que ele tem sim a capacidade de falar, mas por algum motivo ele se recusa a fazer isso. Sigma. Caramba, Porque sério, não tem nada pausa aí, de pausa aí, falar, né, pausa de aí. coração. Realmente uma ênfase. Ele foi do cervo com várias patas, talvez com inteligência acima do ser humano, pra um cara, um nóia que fica no sinal enchendo o saco e não fala nada, tá ligado? Caralho. Tá. É, tipo, o que quer dizer, tá ligado? Não fala nada, É. né? Tá bom, beleza. Exatamente. Tem um de doença mental que a pessoa não consegue, tipo, ter capacidade de Não falar, sei. não quer falar. Mesma camada, assim, tá? Mesma lifespan, né? Não, quando ele falou de homem silencioso, achei que fosse tipo, sabe... É um mistério. Pô, mas é um mistério bem Endermente, abaixo né? do anterior, né? Nunca vi um Sigma na vida desse cara, talvez. Música de O Zelda. predador do Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é um conceito bastante conhecido hoje em dia. Ele existe para explicar por que sentimos uma espécie de desconforto quando vemos coisas que tentam replicar um ser humano que possuem certas características. Mas que nos essa fazem pessoa se que eu tô sentir desenho, acho que é uma estranhos pessoa ao ver normal, aquilo. não? Isso é bem comum em animações que tentam ser É realistas. tipo animação aí no meio. Obrigado pelo sub. Pegam Esse personagens bebê tá que são totalmente normal. bastante estranhos. E também isso ocorre com a maioria dos robôs que são feitos para tentar replicar a aparência de um ser humano. E existe uma teoria que explica o porquê nós sentimos isso. Ela afirma que o Vale da Estranheza é um traço evolutivo. Pera aí. Você sabe qual é a teoria do traço evolutivo? Fala Não. comigo? Eu sei, da Vale da Chinesa também. Do Uncanny Valley, assim. Você sabe qual é? Não, o uncanny valley é basicamente que a gente tá acostumado, muito acostumado a ver rosto, né? É o que a gente mais vê na vida toda. Não, mas Então é óbvio que a gente consegue, Mas você sabe qual é a da teoria evolutiva? da Ou, gente ou você realmente. perceber. Isso, ou você realmente acha que foi empírico e foi geneticamente passado, assim, é isso. É porque basicamente é o quê? Que a gente consegue identificar seres que não são humanos, é isso? Então, pô, eu lembro, ele vai dizer depois, que eu acho que o próprio Dawkins falava isso. É como se tivesse existido, e existiu, né? Predadores que são muito Sim. semelhantes aos humanos, mas não eram humanos. Neandertais. É porque existiu, na verdade, né? Neandertais, os heidelbergenses, eles não eram sapiens. E tipo, precisava ser identificado de maneira imediata que eles não eram humanos. Por isso que ao invés de a gente ter um reconhecimento tão maravilhoso e ponto, a gente ter esse valor estranho é porque nós precisamos manter distância e também que são predadores, a gente precisa acabar e tal. Eu acho que é isso. Ele vai dizer. Sim, sim. Eu acho que faz mais sentido que a gente consegue identificar facilmente, porque a gente basicamente vive vendo o rosto, né? Tudo bem, mas tem que lembrar que a pré-história é muito maior que a história, né? Muito maior. Em extensão, assim, muito maior. A história tem 8.000 anos. Na verdade, Uhum. Sim, sim, sim. mais ou menos 8.000 anos. Volta pra trás aí, tem muito mais. Muito mais. Que Mas foi assim, dado por a que nós seria especificamente só com o ser humano, sabe? Porque a gente não tem isso com Porque algum outro os animal. heidelbergenses, os neandertales, eles eram muito parecidos com os humanos, mas não eram. Mas será que, tipo assim, era um ponto que. Quando a gente diz assim, esse objeto tem rosto. Aí é uma torneira que tem 2 olhinhos e o nariz é justamente a torneira, sabe? A Aham, gente acha engraçado, a gente não tem um Vale da Estranheza. Ai, que susto. sim. Não tem, mas agora quando é pra humano a gente fica, opa, bizarro, sabe? Justamente de proteção, né? Pode ser, pode ser. como um sistema de defesa treinado pelos nossos ancestrais, que há milhares de anos atrás tinham que sobreviver de um suposto predador que se assemelhava muito a um ser humano, porém ele seria de uma espécie separada do homem que o caçava por estar acima na cadeia alimentar. E teoricamente essa espécie já estaria extinta há milhares de anos também. Porém, o sistema de defesa que a evolução nos deu para conseguir diferenciar nossos semelhantes dessa espécie predatória ainda está presente no nosso inconsciente.
os criptídeos foram extintos no início do século XX. Esta é uma teoria que tenta dar uma explicação à Caralho. falta de provas Criptomoeda, é isso? concretas da existência de certos criptídeos, como o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. Estes seres de existência Essa foto é muito boa, tá ligado? Pausa aí. O Bira acredita nisso, cara. A do Lago Ness é comprovadamente fake, né? O cara falou que Não, ele acredita nisso. O Bira acha que... O Semideus, ele disse que, Ah. o Semideus, ele disse que tá só dando informação. Ele Não, tudo bem, tudo bem. Não, tô falando o Bira. O Bira acredita, não. nisso? Ele já me mandou essa, não. Ele tentou... Já tentou Tem uma mandar- conversa longa Ai, meu Deus. dele convencendo o Exiled lá no servidor que o monstro Lagonés existe e tal, que já tem várias evidências Meu históricas. Deus, é uma cena. Aí ele pegou uma foto dessa aí. Pior que é muito bom, né? Tipo assim, literalmente nada isso, é só tipo uma elevação curvada, como se fosse um pescoço, né? De Cara, um isso em dinossauro. 1840 era alguma coisa, né? Sim. Foi Cara, justamente... que essa imagem, ela muito tá, velho. ela não é original. A original, ela não tem tanta qualidade, entendeu? Por isso que ela fica... Nossa, era real, entendeu? É muito velho. Mas o cara que tirou a foto, no seu leito de morte, ele afirmou porque era fake. Sim, ele falou que é fake. A gente fala isso pro tipo, Bira aí, porque não, ele tu tem que. Não, você abriu essa porta do Lago Ness aí, tem que considerar também o sapo Leviatã, essas É, coisas. o sapo Sabe, Leviatã. seriam os últimos exemplares de suas espécies que pouco tempo depois dos seus avistamentos iniciais entraram em extinção, o que Mas como é que impossibilita funciona, comprovar a tipo, sua você ser existência. a única espécie, sabe? Como é que. Tipo, não tem como, né? Tipo, como é que um bicho só sobrevive? É só ele não ter reprodução normal, sexuada. Ele tem outra reprodução. Mas será que é possível um bicho só sobreviver? Tem, claro. Tem. Mas aí é que tá. Eucariote, não. Que eu lembro, não. É os biólogos que me falam. Mas os procariotes, que não são predominantemente por sexualização, por reprodução sexuada, vai. O próprio plateuminto, por exemplo. Você sabe que plateuminto, se você cortar um, ele vira dois? Se você cortar quatro, vira quatro? Slime, isso? É um plateuminto. Ele não precisa se reproduzir Não, mas assim, sexuadamente. se, Não precisa. se existe só um leão. Tipo, Não, aí é sexuado, não pô, aí sei. morre. Então. Mas a gente tá falando do monstro Lago Ness e do Bigfoot, né? Do Que Yeti. são, em tese, sexuados, mas vai que não é, pô. Vai que é. Pô, mas que não seria. Tá bom, o Lago Ness pode ser o que quiser, mas o Bigfoot é tipo um mamífero, né? O Assim, Bigfoot, tem pelo. ele é um Gigantopithecus. Você já viu um Gigantopithecus? Literalmente, Bach, quem leu o Bach aí... tá Sim, chovendo, sim, gente, sim. desculpa. Mas o Bach, ele luta com o Gigantopithecus. E, tipo, é isso. Tem um orangotango gigante. O Bigfoot seria basicamente um orangotango gigante. Só que, se fosse pra ter reproduções, obviamente já devia ter se encontrado, claro. Porque isso é uma fantasia, cara. Todo esse negócio. O deve existir, né? Não sei por que não existe. Enfim. Já Porque antigamente era bem, atualmente bem mais legal, né? Tu ficava conjecturando uns bichos aí, tipo assim, surgia tipo dragão de Komodo, tá ligado? Que era, olha, não existem mais. Esta girafa, teoria né? Girafa usa é como tipo, argumento eles chamavam de. Girafa em japonês eu acho que é o nome de um bicho mitológico, que eles achavam que era esse Ó. bicho quando viu a girafa, sabe? Ó. Quem- Kirin, quem- que era um bicho muito. Kirin, que foda. Killing. Eu acho o Kirin um dos bichos mais legais. Olha esse bicho aqui, ó. Olha esse bicho aqui que eu vou botar Você na é live. foda. Okapi. Okapi é muito bizarro. Assim. Deus esqueceu de renderizar a coitada da zebra, cara. Foi isso. Fica bem feio mesmo. Pode ser mesmo. Esqueceu de renderizar, velho. Aí, mano. Pô, e tem muito bicho que a gente não sabe que existe. Né? o fato de É um certos bicho meio seres shy nesse estudados mundo na real. criptozoologia apenas possuem Ah, relatos de esses dias eu vi alguém avistamentos postar o muito cachorro vinagre, que é um cachorro muito raro de achar. Não sei se é um cachorro, mas é um bicho muito raro de achar. Pesquisei cachorro vinagre. Já vem temperado Vinagre? isso. É. Bebê baiano. Olha aí, é tipo um urso, né? Cara, isso aqui é claramente o diabinho da Tasmânia, sabe? É, pior que É o diabo da Tasmânia, isso aqui. Pode ser, tá? Coiote. Ah, eu tô ligado nisso aqui que você. Ah, é tipo. Eu vi um vídeo de um lobo que não era lobo, uma raposa que não era raposa, e ele parecia muito um lobo-guará, tá ligado? Era o último da sua espécie do filo genético canino, sabe? Era tipo Cypherus, alguma coisa assim, que é o híbrido entre um lobo, uma raposa e um cão. Parecia muito lobo-guará. Era bem
grande, a raposa gigante. Imagina uma raposa bem grande, assim. É bizarro. Lobo-guará. Eu pesquisei. Tu conhece o Quokka? Quê? Quokka? Quokka? Com. Q-U-O do Ska. Não, É conheço isso um aí. pouco. Né? Conheço. Esse bicho é muito falso, olha só isso. Não tem como esse bicho existir. Eu conheço dele por causa da Shin, que é o bicho mais fofo do mundo. É. Esse bicho parece um bicho da Pixar, assim. Não tem como existir. Parece da pizza mesmo. Antigos, parece como por exemplo, um criptídeo brasileiro, o minhocão, que com o nome desse, ele claramente seria brasileiro, né? Os últimos avistamentos dessa criatura datam do final do século XIX. É o bicho Logo, agente. faz mais de 100 anos Como é o que nome nenhum avistamento japonês dele lá? foi registrado. O que Tsushinoko? pode sugerir que ele de Taoísmo fato gigante, né? existiu em algum momento, porém foi extinto. Uau. A estrutura Nome? do lago Minhocão. Confirmou, hein? Qual nome houve, hein? Aquele bicho de mob, tá ligado? Tsushinoko, eu acho. Ah, você vai. A estrutura do lago McDonald's. do McDonald's. Em 2008, mergulhadores encontraram essa estrutura artificial no fundo de um lago localizado em Ontário, no Canadá. Esta estrutura poderia levar ao descobrimento de uma civilização ainda desconhecida que viveu naquela região há centenas ou há milhares de anos atrás. A estrutura foi confirmada de não ser natural, porém, além disso, não se sabe nada sobre quem poderia ter feito essa estrutura. Cara, É, porque a gente sabe que tem como fazer isso, né? Tipo, Não, se mas- envelhecer alguma coisa. não, mas eu falando de verdade. Esse negócio de registro de civilização antiga é muito difícil de achar, cara. Muito difícil de achar. Tem. Tipo, em 2019, passaram. Um agropecuarista pediu para o cara fazer todo o balanceamento da Jamaica, uma coisa assim. O cara passou com um drone, fez o valor de densidade lá, e nisso descobriram que existiu, há muito tempo atrás, uma civilização na Jamaica que não tinha rastro nenhum. Nenhum. Zero. É muito bizarro. Esse negócio de registro de civilização sim. antiga é bizarro. Não, deve ter muita civilização antiga que a gente tem contato, mas o que isso quer dizer em questão de. Isso muda tudo, sabe? Tipo, não muda nada. Isso quer dizer que Sobra eles tudo. eram super tecnológicos? Não. Mas eu acho bizarro, pô. É a erradicação completa da civilização, cara. Ratanabá! 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 Ratanabá é foda, mano. 400 milhões de anos atrás, nem invertebrado tinha nessa porra. Não tinha grama. Não tinha grama. Era só Ô, samambaia. Bora criar um canal em Ratanabá? Machine Elves. Este é o nome dado à suposta identidade. Nossa, Machine Elvis é muito foda. Machine Elvis é legit. Real. Trip. Ele é real. Bem, amém, senhor. Machine Elvis é legit uma trip que a gente na sanga fica conversando, sabe? Legit. É sério, isso aí conversa mesmo. É bizarro, tá? Eu não vou nem me estender aqui. Mas são os Devas. Os Devas, cara. Os Devas estão aqui. Que são vistas por algumas pessoas que experimentam LSD. Existem diversas teorias para explicar a existência dessas entidades, como sendo seres interdimensionais que só podem ser vistos através do uso da droga, há até criaturas que habitam dentro do nosso inconsciente, e nós só podemos entrar em contato sobre o efeito do LSD, ou simplesmente uma mistura de várias coisas que o usuário viu na sua vida. Benjamin Parravicini. Este foi o nome de um artista visual argentino que era também conhecido como Nostradamus das Américas, já que ele teria previsto grandes acontecimentos do século XX através dos seus desenhos, como o 11 de setembro e a ascensão de Fidel Castro em Cuba. Também é dito que na sua infância ele interagiu com fadas, anjos e duendes, além de ter desenvolvido uma habilidade de encontrar pertences perdidos de pessoas facilmente. E de acordo com a história, a sua primeira previsão foi de que o mundo entraria em guerra em 1914. O que se tornou a Primeira Guerra Mundial. Pouco se sabe sobre como ele conseguiu fazer essas previsões e se as suas histórias de infância são realmente legítimas. O Coringa no Armário. Isso se trata de uma aparição sobrenatural relatada por uma mulher. Mano, o cara acabou de falar. O cara falou de Machine Elvis, cara, que é um negócio super deepcore. Se o professor da Sanga tivesse aqui, ele ia falar pra caraca. Agora o Coringa no Armário. Coringa no Armário é foda, Coringa no cara. Armário, por favor, mano. Tem que ser a melhor história do mundo. Tem que ser a melhor história do Mano, mundo. parece muito.
mulher chamada Porque Corinne senão que parece morava que na a gente casa dos acaba levar também a sério. Bora lá. seus Corinne. pais em La Pointe, na Califórnia. Ela relatou ver um ser humanoide que se parecia com um coringa dentro do seu armário quando Não é possível, mano. Yay! Caraca, velho. Uma pessoa chegou e viu um Coringa no armário. Agora é um criptídeo, né? Agora, calma, já foi. Damn. ela repentinamente acordou no meio de uma noite. Ela descreveu a entidade como sendo parecida com o Coringa, mais especificamente a sua encarnação na série do Batman dos anos 60. Aquela A menos, Meu Deus do céu. a menos Deus. essa de todos, né? A tia do Batman. Cara, ela mais teve um delírio especificamente a sua delírio. Certeza. Ó Não, o bigodinho. ela teve- Ó o bigodinho pintado, ó o bigodinho pintado. Cara, deve ser uma experiência parecida com a minha, com o negócio que eu já Sim, tu contei falou, já, né? do Exorcista e tal. É, Deve ter sido isso. deve ter sido, velho. Deve ser Só uma- que ela achou que era Isso é- real. Porque realmente parece real, né? E ela deve ter levado essa série até somente hoje. pra você é real. Somente é Pra mim é real pra cacete. Mas eu não vou falar por aí que eu vi Exorcista, É né? porque isso é basicamente paralisia do sono, né? Paralisia do sono você fica acordado, você tá acordado, mas seu corpo acha que você tá dormindo, basicamente. Mas a É. paralisia do sono, você não se vê se movendo, tá ligado? Sim. Mas assim, mas ela tá se movendo? Não sei. Aqui na descrição É realmente não porque- teve que isso. eu não sei se é um fenômeno que deriva da paralisia do sono, tem uma semelhança, entendeu? Mas é como. Esquece aí, É isso que eu falo, você cara. tá Isso dormindo é acordado tragédia e paralelo, isso você. aí. É o porque budismo, né? basicamente a ideia de tu ver uma coisa, a alucinação, é porque, tipo assim, tu vai ver uma coisa que teu cérebro vai entender que é um predador, né? Porque, tipo assim, teu corpo não tá se mexendo. Qual é a relação de não se mexer? Ah, tem um predador em cima de você, basicamente. E daí você vê coisas coletivas, né? Tipo, teve aquela coisa do Homem de Chapéu, né? Então, muita gente falou que viu o Homem de Chapéu, então você acaba associando a parede do sono ao Homem de Chapéu. Então você viu o Homem de Chapéu. Então ela viu o Coringa porque talvez ela tivesse um trauma do Coringa, sabe? É comum na época de Roswell, né? As pessoas verem alienígenas também, né? Era, isso também. série do Batman dos anos 60, aquela mesma do Batman da Feira da Fruta. Não se sabe se esse relato é verdadeiro, mas se acredita que sabe. Corinne possa ter tido Pode ser, uma né? alucinação Tanto faz causada seja, né? por uma paralisia do sono. Olha só. Cara, um cara pode ter invadido a casa dela, Olá. realmente. Já viu a seleção? Já vi, minha filha. É, mas assim. Isso é muito profile, assim, não tem nada demais. Silent Hill 2. Dois, o primeiro já é confirmado, né? Doveland. Eu também nunca vi nada Isso se trata com. Eu sou TH, eu nunca vi nada com Parece do Sono. Eu já tive, mas nunca vi Já nada. vi 2 vezes. Já contei aqui em live tudo. Gabi estava. Você viu o quê? Ah, Você viu o autor de Tokyo Revengers? putz, cara, o Akui tava ali, velho. Nossa. Foi assim que eu voltei. Eu quis dar um soco na cara dele. Mas eu contei pro Gabizo, aquela lá do balde verde. Tu lembra, Gabizo? Eu lembro, assim, do balde O verde. balde verde foi bizarro. Bizarro, cara. Bizarro. O balde verde foi bizarro. E uma. E a outra foi que eu contei já pro TH há muito tempo, TH. Lembra que eu senti meu braço sendo pressionado? Uhum. Contei pra tu já? Porque, tipo, apertado meu braço e tal. Ali foi. Damn. Foram as duas que eu perdi as estribeiras. Eu vi um relato recente no Reddit. Off-topic aqui. Basicamente o cara descrevendo que eles estavam numa trip, né? Os amigos ali e tal. Tomando uma, comendo outras. De cogumelo e tudo, ácidos. Só que aí teve o cara. Ele tava numa cadeira de balanço. E ele via e voltava, sabe? Via e voltava. Quando ele ia, ele tava no presente. Quando ele voltava, dizia ele que ele estava numa figura mais velha, com os seus 2 amigos, e figuramente com 49, 53 anos. Grisalhos, com as peles mais flácidas e tal. E quando ele ia, eram 3 amigos. E quando ele voltava, 2. Ele não via a figura velha do terceiro amigo. Quando a tripa acabou e tal, ele contou todo o negócio. E todo mundo ficou, que bizarro, sei lá o quê. Dali, 7 meses depois, o terceiro amigo faleceu. E isso tinha acontecido há, tipo, 9 anos. Tá? E o cara ainda ficava alucinado, que tipo, caraca, eu ganhei essa camisa. Literalmente, ele
Ele disse que ele fez o relato do Reddit e, tipo, um mês anterior foi o aniversário dele e ele ganhou a camisa que ele viu que estava no balanço, sabe? Ele ficou, cara, pelo amor de Deus! Boa. Tem trip que é amigo. Aí é foda. Tem trip, Tem- amigo, é que foda. são os Machine Elves que estão Machine Elves. controlando. Cara, não sei se Não, você foi chegou a muito sobre contar Revengers isso. esse caso, Igor. Hum. Não vou falar qual é, né? Porque se você contou publicamente. Não. Não? Ah, Não então contei beleza. publicamente não, mas o quê? Nunca procurei, nunca fiz. Ainda nem falei pra Sanga. Nem fiz Da isso. música. Sabe o que eu tô falando? Eu sei. Não falei nem pra Sanga e tal. Caraca, Nunca né? nem. Ainda é um mistério. E pra vocês também será. Por É um dos muito mais tempo, interessantes. tá? Por muito Sim, tempo. sim. Enfim. Vamos voltar? De uma suposta cidade localizada no estado americano do Wisconsin, Doveland, Wisconsin. Isso se trata de uma suposta cidade localizada no estado americano do Wisconsin e simplesmente teria desaparecido completamente. Não só a cidade em si, mas as pessoas que estavam Isso? dentro da cidade quando ela desapareceu Insana. nos anos 90. E também, segundo a lenda, ainda Só eu? existem pessoas hoje que se lembram da cidade e tinham Só eu conhecidos fudido? que sumiram com ela. E o que prova que essa cidade já existiu em algum momento são alguns produtos como camisetas e canecas que Isso? fazem referência à cidade. Que? E também, segundo uma teoria, a cidade desapareceu graças a algum experimento secreto do Ah, governo. peraí. Foda. Não, mas peraí, que exemplo de camisa é aquilo ali, cara? Com todo respeito. Certo que, na teoria, a cidade Você achou ruim a desapareceu camiseta? graças a algum experimento Não, sem referência Não, é à um, cidade. é um. Porra, pausa aí. É um sample de camisa, né? Qualquer um podia ter feito isso aí, né? Ele não Sim. pegou uma prova de alguém usando uma camisa assim, sabe? Uma foto. Cara, Pode ter feito em cima do acontecimento também depois. né? pode ter feito depois. Facilmente podia ter feito depois. Essa foto, cara. Se não fosse. Se eu tivesse mostrado assim. Um quiosque, caneca, um né? quiosquezinho assim, aí tem lá Doveland. Sim, Mas não, alguma coisa maluco, assim. que faça a sua camisa aqui. Aí, cara, Doveland, Wisconsin. Brincadeira. Isso pode quer dizer nada também, pode ser tipo Dovano, pode ser uma marca, né? Uma coisa assim. O cara pode fazer isso, faça a sua camisa aqui, coloca na estampa, né? Dovland não é um nome tão anormal assim de uma marca, de alguma coisa. Mas o Wisconsin ali embaixo, olha ali. Pode ser realmente. E Podia ser um também, Batman, segundo uma uma teoria, dupla. a cidade desapareceu graças a algum experimento secreto do governo. Porém, é certo que isso é apenas uma história de internet que provavelmente surgiu num iceberg de conspiração do 4chan, sendo Olha um aí. tópico inventado. Além de que parece que os Pô, é produtos óbvio. que fazem referência a Doveland estão à venda em lojas que é possível criar o seu próprio produto personalizado. Olha só. Olha, é o refutar. cara- é informação também, o semideus, pô. O cara é bom, velho. Civaterium de Kish. O Civaterium Civatério de Kish. Ah, eu tô ligado nesse Civatério de Kish. Pô, eu tenho muita informação conspiratória. Vocês não sabem disso. Eu sou assim mesmo. Sabe o que é isso aí? Não. Se eu te Um falar, não conheço, quadrúpede, não. um quadrúpede que inspirou a existência dos unicórnios. E os unicórnios, pra quem não sabe, é uma simbologia pro inferno. Né? E, e o primeiro Tipo- registro dele são tipo sumérios. Tá? É o unicórnio? O desse bicho aí. Ah, tá. É meio assim, sumérios ou Tigre-Eufrates ali, né? Essa turminha. My Little Pony do diabo. Essa simbologia de unicórnio e cavalo é muito importante na Bíblia, então com certeza vai falar sobre isso. Então, pode ser, um cavalo com chifre, né? É, porque tipo, Não é de Deus. depois no livro de Gênesis tem lá comentando que nas portas do céu, o que você vai primeiro encontrar são os galopes do cavalo branco, né? Aí no inferno é outro. É um que tem um chifre no meio, sabe? que é o unicórnio. Enfim, né? Continuando. é um Foi animal bom o marketing pré-histórico do pessoal que do vivia unicórnio. na África e no sul da Ásia, que é considerado um membro da família das girafas modernas. Acredita-se que o animal foi extinto há 1 milhão de anos atrás, muito tempo antes do surgimento da civilização humana. Mas algo que intriga alguns historiadores foi a descoberta de um anel de rédea feito de cobre que foi forjado há cerca de 5.500 anos atrás por povos sumérios e possui uma representação de um animal que é muito semelhante ao Civatério, o que Caralho. poderia ser uma confirmação que, na verdade, o animal sobreviveu até pelo menos o surgimento das primeiras civilizações
civilizações humanas, 50 o séculos fazendo ele atrás. ser não só um contemporâneo da nossa raça, mas também um animal pré-histórico que entrou em contato com o ser humano. Alguns teorizam que a representação se trata na verdade de alguma espécie de cervo, porém parece que não existia nenhum animal que viveu neste período com as características exatas representadas na peça. Isso que era bizarro no texto que eu li, que muitas pessoas alegaram que era basicamente um cervo e tal, mas não existia, né, na urbanização numérica, sabe? Não existia a presença de seres ungulados, que são os de casco e tal, com chifres. Não tinha. É isso aí que eu estou falando. Olha que eu tenho informação bizarra na cabeça que você não sabe. John Frum. John Frum é o nome de Não, uma isso aí eu não sei figura não. religiosa que é adorada por um povo que habita a ilha de Tana, no Vanuatu. Se Segundo for a no história, nível do ele seria Coringa um no soldado armário. americano que teria lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele teria prometido saúde e prosperidade para o povo da ilha que o seguisse. Não existe nenhum registro de um homem conhecido como John Frum nos Estados Unidos, fazendo com que essa pessoa que fundou essa religião seja um completo mistério, já que também existem dúvidas se ele realmente existiu. Ok. Solar Plexus Clown Gliders. Solar Plexus Clown Gliders é algo que pode ser traduzido como palhaços planadores do plexo solar. E você pode me Caraca, perguntar tô o que louco. isso significa e eu te respondo que eu não faço a menor ideia. Este nome, na Beleza. verdade, se refere a uma ampla gama de fenômenos sobrenaturais que são causados por uma criatura corrupta que infecta pessoas fracas e vulneráveis. Atualmente, esta entidade se manifesta através de e-mails que eram Entidade. encaminhados principalmente durante os anos 90. Neles existiam simplesmente a frase Solar Plexus Clown Gliders, sendo que o simples fato de ouvir ou ler esse termo te faz ficar amaldiçoado. E também Putz. nesses e-mails, imagens como essa de fundo Isso? eram compartilhadas. E se você vê elas, Tá de você sacanagem, também né? é infectado pela entidade. Então desculpa aí, mas todo mundo que viu essa parte do vídeo foi infectado. Foi mal. Segundo a história, a entidade ataca pessoas vulneráveis, gerando alucinações nas vítimas, as enfraquecendo emocionalmente, gerando paranoia e delírio. Não se sabe exatamente onde essa lenda surgiu, mas há o rumor que diz que essa história foi criada para gerar uma paranoia na pessoa que leu, gerando os efeitos citados anteriormente, fazendo com que a história seja tecnicamente real. Tecnicamente, ó. Cadê o Pyong pra apagar? É. Chamei o Pyong e. Oh, não. Não, quer dizer que não, cara. Peraí, eu vou chamar. Mona Lisa era uma escrava chinesa. Essa é uma das Isso. várias especulações sobre a criação tá, do achei que era quadro uma mais teoria. famoso do mundo. Devido a não saber ao certo quem é a mulher representada no quadro de Da Vinci, muitas teorias surgiram, como a de que a Mona Lisa é um autorretrato de Da Vinci. E uma das especulações menos comentadas é que, na verdade, a Mona Lisa era a mãe do pintor e ela seria uma mulher oriunda do Oriente, mas Pior que tem essa, né? especificamente chegando à Europa como uma escrava. Esta teoria Tipo, não sei se você sabe, mas tem quase registro nenhum da mãe de Davi. Aí meteram essa, sabe? Eu não acredito. Tanto porque Mona Lisa não era famosa. Eu não lembro agora quem foi que roubou, mas Mona Lisa ficou extremamente conhecida por causa de um roubo que teve. Ela foi furtada e tal. E depois que ela foi recuperada, que teve o sucesso. Então, nossa, que coisa. Qual que é a lógica do sucesso, assim? Que nem aquela coisa do Mona Lisa Effect ele passa, né, no teste. Mas então, ela Tá me engano. ela teve um sucesso estrondoso porque foi um resgate pitoresco italiano pra achar. Quando Mas acharam, assim, na perspectiva atual, ela tem um valor artístico muito, muito forte, né? tem, mas na época era uma arte ok, sabe? Ah, sim. Tipo assim, vou desenhar O aqui Da a Vinci, ele vizinha, era... né? Não, pô, eu lembro, ela era... essa teoria que diz que era uma escrava chinesa, né? Mas né, ela era esposa de um burguês que pediu a pintura pro Da Sim. Vinci e foi lá e fez. Mas o Da Vinci ele era muito mais reconhecido na Itália por ser um engenhoqueiro, né? Inventou. Ah. Inventor e tal, não por ser um artista. Mas, Então, mas depois que o a Mona Lisa é quase misterioso mesmo, né? Como ela fez tanto sucesso, assim, como é tão icônica. Sendo que é um quadro que é um quadro. para um leigo é importante. Tipo, até um leigo tem essa coisa do imaginário popular, sabe? Encarar uma Mona Lisa como supremo, né? Assim. Mona Lisa, meu amor, será E da ereção, né? que irá? Aí É como você se vê as fosse... mãos. Mona Lisa é como se fosse o exemplo de beleza da história, mas não é, né? Virou sinônimo, virou sinônimo. Sim. Cara, tipo, tem muito quadro, tipo, barroco, sabe, renascentista, que é muito mais interessante, assim, de composição.
Eu tô falando, cara, que é o roubo que teve, que fez popular. Estourou assim a popularidade da Mona Lisa. Enfim. Mas E ela foi tem um levantado. efeito meio hipnótico na gente, sei lá. O não sorriso, né? Porque o Da Vinci é um gênio, né? Ele fez o Fibonacci, fez Sim, o. não, a o composição dela, tipo, é a composição de um quadro que tem esse valor todo, mas como ela consegue afetar tantas pessoas Pois que é. depende disso, sabe? É o É o código da tipo, Vinci. Historiador endgame. italiano residente em Hong Completamente. Kong chamado Angelo Paratico. Ela foi feita a partir de diversas pesquisas que, segundo o historiador, indicam que a mãe de Da Vinci era uma escrava estrangeira, como o fato da Itália na era renascentista ter diversos escravos oriundos do Oriente, e que existe muita pouca informação acerca da mãe de Da Vinci, sendo que nós só sabemos o nome dela, que seria Caterina. Contudo, outros historiadores duvidam das conclusões de Paratico, afirmando que ele teve muitos saltos lógicos em sua tese. O exército soviético matou Deus em 1950. Bom, Nossa, este cara. tópico se refere a uma creepypasta perdida que contava a história de um grupo de soldados do Mano. Exército Vermelho da União Soviética. Pausou. Essa lore eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Nossa, mano, que mangá irado, cara. Que mangá foda. Isso é muito bom. Cara, Não, pera aí, pois. Cara, eu sinceramente, cara, eu vejo muito o Angelopoulos, eu vejo muito o sei lá, pô, o Las von Trier fazendo um filme desse, sabe? Eu vejo, pô. Eu vejo. Do nada, assim. O Glauber Rocha fazendo os caras matando. Eu vejo. Muito 10. Se refere a uma creepypasta perdida que contava a história de um grupo de soldados do Exército Vermelho da União Soviética encontrando ninguém mais, ninguém menos do que Deus na Sibéria nos anos 50, sendo que os soldados na história teriam matado Deus. Também junto da creepypasta existe uma Muito bom, imagem cara. que ilustrava uma cena da história onde os soldados penduravam a pele de Deus posando para uma foto. Isso muda Essa tudo. imagem específica também Isso se muda perdeu, tudo, mas não. um usuário do Reddit que se lembra de ter lido essa história fez uma recriação da imagem. Chamar o Nenhum Batata aqui pra fragmento da avaliar isso. história existe hoje na internet Nossa, é verdade, e parece que chama o ninguém Batata. consegue se Chama o lembrar em Batata. detalhes da história, sendo que Não, atualmente chama o ela Box é também, né, provavelmente cara? a creepypasta mais Saudades misteriosa dele. da internet. E é uma Saudades pena do estar Box, perdida cara, na porque o moral. conceito da história parece bastante original e interessante. A tumba Eu de me Hannah interessante. Courtois. Hannah Courtois foi Ó. uma mulher da alta sociedade inglesa que faleceu em 1849. Ela foi enterrada no cemitério de Brompton, em Londres, em uma tumba junto de duas das suas filhas. Não existe nada de marcante na vida de Courtois em si. Porém, existe uma lenda local que diz que existe uma máquina do tempo dentro da sua tumba. Essa lenda beleza. existe, já que Hannah, enquanto viva, era amiga de um homem chamado Joseph Bonomi, que era um estudioso do Egito Antigo. Joseph estava certo de que ele havia descoberto o segredo para a viagem no tempo, estudando hieroglifos egípcios. E segundo a história, junto de outro estudioso e com o financiamento de Hannah, ele foi capaz de construir uma máquina do tempo. E no fim, eles guardaram essa máquina na tumba de Hannah e nunca tiraram ela de lá. Sendo Nossa. que a tumba não foi aberta há mais de 100 anos, Ó. já que a chave dela foi perdida. O que faz com que a única forma de comprovar ou desmentir essa história é destruindo a tumba. Nossa, realmente. Realmente não dá pra abrir porque não tem mais a chave. Ninguém. É a chave, né? Realmente. Não Os tem como avistamentos- arrombar. Não tem. É, como Não, se- possível. De Como John escanear nada, Constantine. não. John Constantine Os avistamentos de John Constantine é bom, cara. É bom. Alan Moore, ele disse que viu já o John Constantine assim, andando. é um personagem bastante conhecido no universo dos quadrinhos, sendo publicado britânico desde padrão, né? 1985 pela DC. Talvez você não tenha lido um quadrinho que ele aparece, mas eu acredito que você já ouviu falar dele por causa do filme estrelado pelo Keanu Reeves. O seu criador, o Alan Moore, possui 2 relatos onde ele diz ter visto seu personagem na vida real. O primeiro deles ocorreu em 1993 e o outro em 2001. E o mais bizarro é que outros artistas que já trabalharam com o personagem também relataram terem o conhecido em carne e osso. O Inferno Azul do Michigan. Esta é uma lenda urbana Ô, que louco. diz que, através dos sistemas de túneis do estado Blue Hell americano, GTA? é possível encontrar um portal para outra realidade. A lenda é nomeada em homenagem a um bug que é encontrado em diversos jogos, que é popularmente chamada de Blue Hell, que geralmente é acessível através de um glitch que tira o player do mapa do jogo. Existem poucos relatos sobre este Inferno Azul, já que, segundo a Digimundo, lenda, quem isso? entra nessa realidade não consegue sair. E o indivíduo nesse local consegue ver o Black nosso Room. mundo de uma forma quase que onipresente, e também não pode ser notado por pessoas que estão no nosso plano. Ele vira basicamente um fantasma. E apesar de existir algumas teorias sobre onde fica exatamente esse portal, não se sabe ao certo a sua localização, Ah. além de ser em algum lugar do Michigan. No caso, se isso fosse verdade, né? Pois é. Soldados se transformando em pedra. Ô, Este louco. tópico se refere a um Louco, documento Jojo. da CIA que reporta Broccoli. alegações de um confronto entre soldados russos e alienígenas ocorrido na região da Sibéria em 1993. Caraca. É incrível como
sempre Não, na na Sibéria os Esse russos mataram um deus e viraram soldados E de os pedra. alienígenas vieram cobrar. É, Salvaram Deus e. Caraca, Caralho. cara, a Sibéria tá tenso, hein, cara. Que isso, velho. É Jojo mesmo. O Cars voltou, né? Pá. Incrível. documento seria uma tradução de um jornal da Ucrânia que apresentaria um dossiê de mais de 250 páginas reportando esse confronto. Eram 23 soldados contra 5 alienígenas e conseguiram transformar parte dos soldados em pedra, sendo que apenas 2 homens sobreviveram. E apesar de, aparentemente, o documento da CIA realmente existir, é impossível dizer se esse relato é verídico. Porra. Karel Novak. Esse Porra. é o nome de um homem que foi encontrado na Tchecoslováquia em 1955 que alegava ser surdo e mudo. Ele estava vagando sozinho em uma floresta até que ele levantou suspeitas da polícia secreta do país que acreditava que ele era um espião estrangeiro. Este homem foi levado para um interrogatório onde ele disse ser surdo e mudo e também disse Ele sofrer de uma perda de memória. Ele apenas sabia que o seu nome era Karel Novak, que segundo lugar que eu li é o equivalente em tcheco para um cara chamado João da Silva. Fora isso, ele contou uma história que pareceu não ter convencido os policiais, o que fez ele ficar preso na capital Praga por 6 meses, onde ele era frequentemente torturado, já que acreditavam que ele estava fingindo ser surdo e mudo. Porém, nada de concreto foi coletado do homem e ele foi liberado ainda em 1955, mesmo ainda sendo um interesse do serviço secreto. Após isso, foram anos investigando Karel Novak, e ele gerou uma das investigações mais longas de toda a Tchecoslováquia e a atual República Tcheca. Porém, este caso nunca teve uma conclusão satisfatória. Que isso, cara? Bizarro, mano. Porque é bem bizarro. Não, Caralho. mas essa foi bizarra mesmo, pô. Que isso, cara. Não tem misticismo, né? É engraçado porque é uma coisa bizarra. É, só foi uma pessoa que ninguém sabe quem é e pronto. O cara apareceu no meio da Decidiram- floresta, João da Silva, E a vida dele virou um inferno surdo e completo. mudo, torturado por 6 meses. Caraca, cara, que bizarro, velho. Ela é tão. Nossa, é esotericamente jocosa, assim, sabe? É ridícula. São tantas coincidências pra dar errado na vida do cara. Aham, aham. Caralho, nossa, agora pegou. É muito, muito bom aqui, ó. Os soviéticos mataram Deus e na sequência um cara que não fala. E o Menique- ó, o Deu cara spawn, botou- né? É verdade. O cara tava mutado na vida real. O cara botou um boneco no mundo e tava mutado. O Meniquezão aí, ó. Dragões evoluíram de arco-íris. Esta é uma hipótese que Boa. tenta explicar o surgimento dessas criaturas Caralho. míticas que podem ser encontradas em praticamente todas as mitologias espalhadas pelo mundo. Até mesmo no folclore brasileiro, nós temos o nosso próprio dragão, o saudoso Boitatá. Boitatá. Existem várias teorias que tentam explicar a existência do mito dos dragões em várias partes do mundo. A mais famosa delas é a ideia que os povos antigos foram inspirados pelo descobrimento de fósseis de criaturas pré-históricas. Mas, segundo essa hipótese, o mito dos dragões surgiu para explicar o fenômeno dos arco-íris. A hipótese se utiliza como base algumas descrições dessas criaturas dentro de certos mitos, como na acabei mitologia bloqueando. arborígena australiana, que descreve uma criatura conhecida como a serpente do arco-íris, além de muitas mitologias onde essas criaturas estão relacionadas ao controle do tempo e às tempestades. Não, pior que eu já tinha Hein? visto isso na China mesmo, que os caras associam ao arco-íris, né? Porque sempre tem aquela coisa, né? Quem é que traz o sol, quem é que repousa o sol, aí. Quem é que traz o arco-íris, quem é que não traz. Eu lembro de ter visto sobre isso, porque arco-íris é na floresta, né? E na China, o dragão é uma mistura de vários animais, né? A juba do leão, as garras do tigre, né? Vocês estão ligados? Também tem vários dragões, né? Então, Sim, sim. Mas é interessante ver que não é só a China que tem negócio do arco-íris. sim. Entes queridos falecidos avistados dentro de OVNIs. Estes são Meu Deus do céu. relatos que podem Como é que ser é? Como é que é? encontrados Volta em aqui. estão relacionadas Como é ao que é? controle do tempo e às tempestades. Entes queridos falecidos avistados dentro de OVNIs. Meu Estes Deus. são relatos que podem ser encontrados em um livro Deus. que afirma que os OVNIs são entidades que coletam as pessoas da Terra para as levarem para o paraíso. Também Eu acho fazendo que tá o cheirando, né? entrar né? em contato Eu com acho que um tá ente cheirando. querido falecido. O livro também diz que todos os relatos de contato com aliens, na verdade, são encontro com anjos.
Deus Meu morreu ali. Deus. Este é um relato que Meu apareceu Deus. no Reddit, onde o usuário dizia que ele trabalhava em uma reserva natural, onde dentro de um salão de exposição existia uma concha gigante que media cerca de 1,5 metro de diâmetro. Na história, ele diz que ele guiava crianças do jardim de infância, na faixa de idade entre 5 a 6 anos, em excursões pela reserva, onde ele relata que em algumas dessas excursões, 5 crianças diferentes, que aparentemente não se conheciam, apontavam para uma concha e diziam algo como Deus morreu ali. O OP ainda disse que já pensou que isso poderia ser alguma referência a algum desenho animado ou algo do tipo. Porém, ninguém que comentou nesse post conseguiu chegar a alguma resposta. O mercado das sombras do Butão. Eu só consegui encontrar informações sobre esse caso depois de literalmente na página 2 do Google. Esta é uma lenda que conta sobre uma espécie de Nossa, foi mercado muito longe, secreto hein? localizado no Butão que venderia coisas que você não consegue encontrar nem mesmo no mercado negro, como Eu conheço aí. Vou nem me estender, não, porque estamos na internet, né, amigo? Eita. por exemplo, um elixir da imortalidade. E teoricamente, a forma de você chegar até esse mercado seria você O Elixir. Aí eu acho que eu posso contar isso aqui porque ninguém vai falar nada. Mas o Elixir é um red herring. É um bait, sabe? Pra você Pra você ser pensar que é só. traficado? É só pra você pensar que é papo de maluco. Ah, Como Elixir, esses assim? caras são malucos. Tipo, eu não vou falar muito porque de fato estamos na internet, tá? É sério. Não é nem negócio de Xandão. Mas se tem ou não, dizem, hipoteticamente, que colocam uma crosta de ridicularidade pra que as pessoas não avancem, sabe? Ah, Elixir da vida. Ai, potência pra sempre. Ai, força infinita. Entendeu? Uhum. Então, hipoteticamente, tá, gente? Calma. Ué, claramente não é. É bom rir Com mesmo, é bom rir medo? mesmo. Vamos lá. Não, eu só vou dar play. fazendo um jogo de elevador em algum lugar Não, do pô, é botão. verdade. Sendo que esse jogo de elevador se trata de você apertar botões em uma determinada ordem que fará o elevador te enviar para o mercado que estaria em uma realidade diferente da nossa. Demolition Elves. Este é o nome dado a um estranho fenômeno global onde pequenos Esse é um lixo. Esse é um lixo. Essa aqui é um lixo, um lixo. seres humanoides são avistados antes e depois de grandes desastres, tanto naturais quanto causados pelo homem. Existem inclusive avistamentos desses seres em atentados como o 11 de setembro. Alguns teorizam que esses avistamentos Não se tem. tratam de histeria coletiva e outros dizem se tratar de seres que são mensageiros de maus presságios. Não tem, só não tem. O então. Império Romano ainda governa o mundo. Esta é uma ideia Porra! bem conhecida que diz que a influência Chedíssimo, que isso? Romano ainda. Não, essa aqui eu quero escutar, porque é isso. que o Império Romano tem no mundo, principalmente no Ocidente, faz com que, tecnicamente, a sociedade ainda esteja sob uma grande influência do que foi o estado mais influente da história. Mas há um adendo que esse iceberg faz, que é trazer uma teoria que diz que o Império Romano nunca acabou de verdade. Eles apenas Ô, louco. mudaram a sua capital. A Ô, ilha louco. Bouvet é conhecida por ser a ilha mais isolada do mundo, sendo um território ultramarino da Noruega. A ilha, que fica relativamente próxima à Antártica, não abriga nenhum habitante físico, já que basicamente o seu clima é bem inóspito, porque além dela ter um clima extremamente frio, ela é lar de um vulcão inativo. A ilha, inclusive, é conhecida por um mistério que até hoje se encontra sem solução, onde em uma expedição à ilha, feita em 1966, foi encontrado um bote salva-vidas próximo à costa da ilha. Porém, nunca se descobriu da onde veio aquele bote e se ele carregava pessoas que poderiam ter ficado naufragadas na ilha. Meu E dado Deus. a sua natureza isolada, existe uma teoria de que o Império Romano governa o mundo através da ilha Porra. Bouvet. Pois é. Não se sabe com certeza onde essa Mas teoria da eu não podia estar conspiração em qualquer surgiu, outra mas ilha. ela apareceu em alguns icebergs de conspiração do Forchão, o que faz ser bem fácil deduzir que isso é uma teoria inventada, já que ela não tem fundamento algum. Ah, Dragon Ball Z, a saga do buraco negro. Ok, este Boa, é não, 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 não. não. Caralho. Essa aqui eu vou até me ajeitar aqui. Black Hole Ah. Saga. Can you get much higher? Dragon Ball Cara, como é que isso tá no mesmo. O Império Romano domina o mundo Saga. e Dragon Ball Z no mesmo nível. Ótimo. Cara, Cara, agora é agora, pô. Agora sim, cadê o True React, né? O cara foi de um super bizarro assunto de quando chegaram numa expedição em 1960, viram um bote salva-vidas que já estava lá. Logo isso, Império Romano, caramba.
uma plotline absurda. E agora, Dragon Ball Z Black Hole Saga. Eu acho que eu já vi com um amigo meu, que eu já comentei até pro Over, né? Que o cara comentou que Dragon Ball, tipo, o Goku treinou por 3.000 anos dentro da sala do tempo e virou áurea, Aham. sabe? Virou Sim. foda. Machine Elvis e Dragon Ball. Bora lá, hein? Preparem-se. Z, a saga do buraco negro. Ok, este tópico não está no iceberg original, mas eu acredito que essa seja a única oportunidade que eu tenha para falar disso. Então vamos lá. Eu encontrei essa história lendo algumas threads arquivadas do 4chan. Ela é uma teoria / creepypasta que diz que em 2025 irá estrear um arco dentro do anime do Dragon Ball chamado A Saga do Buraco Negro. Nela, o nível de poder da série será tão alto, mas tão alto, que haverá um confronto entre dois personagens não especificados que o poder deles será tão grande que o seu embate não afetará só o universo da série, mas também o nosso, fazendo com que o tempo regresse até o ano de 1990, o que causará um loop temporal com que o tempo regresse. Caralho, Não vai ser afetará tipo. só o universo da série, mas também o Dragon nosso. Ball Brawl, tá ligado? Que eles rasgam a dimensão e vão parar no nosso mundo. Sim! Cara, Let's go, cara! Let's go! Muito bom, né? A transcendência artística, é isso? Nossa senhora, cara. Rasgaram a linha Caralho. Aí é temporal, 10, cara. né? Aí é 10. a verdadeira sinestesia, não? Verdadeira sinestesia. Pô, cara, eu quero catalogar, tem que catalogar essa saga aí no mal, né, cara? Meu amigo. Quando é que sai, Toei? 2025. É isso, nossa, agora é 10. É meta, né? É meta, realmente. O verdadeiro meta, né? Se anunciarem em 2025 Dragon Ball Z Black Hole. Z não, né? Dragon Ball Black Hole, meu amigo. Super. Meu amigo. A gente tá lascado. Caraca, agora sim, velho. Fazendo com que o tempo regresse até o ano de 1990, o que causará um loop temporal onde ficaremos presos em um ciclo de sempre que chegar o ano de 2025, onde essa luta será transmitida, o universo sempre retornará para o ano de 1990 sem que ninguém saiba. Ou seja, isso já pode ter acontecido milhares de vezes. Isso já pode ter acontecido milhares de vezes. Já aconteceu. Cara. Caralho. Cara, Eu acredito. Cara. Eu acredito também. Pô, agora nós estamos conscientes disso, cara. Donnie Darko Pô, é bom em ficar voltando no tempo. Eu gosto até. foi bom enquanto durou isso aqui, cara. Agora a gente ciente isso aqui, pô. Nossa. Alguém mata o Toriyama, né? Alguém mata o Toriyama. Caraca, cara. É o endgame da Toei, né? Fazer um anime que lupa a realidade pra viver eternamente na nostalgia de Dragon Ball. Ah, não, mano, muito bom, cara. Porra demais, cara. E nós só não conseguimos sentir isso. E vamos lá, é claro que isso é só uma piada que tira sarro dos níveis de poder um pouco Não, cara. exagerados de Quem Dragon Ball. disse? Mas convenhamos, é uma ideia bem criativa. Piada, vai ele. Ixi, o nível do Então, eu Undertale. acho que é isso. Chegamos ao fim Ba, deste ba, iceberg. ba, 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 Este ba, iceberg ba, é ba, provavelmente ba. o mais difícil de pesquisar sobre. Até porque eu acho que o Acabou criador do iceberg não escolheu as melhores fontes para explicar os assuntos. Sendo que tinha coisa aqui que eu passei um bom tempo tentando The End of entender, Dragon e mesmo Ball. com os links dados pelo iceberg, eu não consegui sintetizar de uma forma decente alguns tópicos. Por exemplo, tem um tópico chamado Deus é uma memória cultural de um tirano governante do norte. E eu tentei entender o que isso significava, mas eu simplesmente não consegui. Além de coisas que o autor do iceberg deixa pra você interpretar. Tipo um tópico chamado Gang Stalking é arte performática, sendo que esse tópico não tem nenhum link pra explicar ele. E é seguro dizer que a maioria das coisas que estão nesse iceberg estão nesse nível. Então foi bem difícil fazer uma curadoria dele. Mas de qualquer forma, eu encorajo você a tentar desvendar alguns dos tópicos por si mesmo, caso tenha se Deus é um interessado no tema. dragão. O link do iceberg estará aqui na descrição. E no mais é isso. Espero que tenham se divertido e aprendido alguma coisa nova. Se sim, não Tem se um que esqueça é- de comentar. O sonho dos astronautas é algo extremamente classificado. Como é que é? High classified, né? Tipo, de alta confidência. Cara, que Pô. a opinião do Igor? O vídeo do Sem. Realmente o cara tem um conteúdo muito conteudístico, né? Vamos dizer assim. Gostei, cara. Gostei do iceberg. Eu sou o cara que consome muitos icebergs.
Eu deixei de consumir iceberg porque os iceberg estavam ficando extremamente repetitivos, mas esse aqui teve histórias que não foram tão repetidas.